Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Olha só, eu recebi algumas sugestões de vocês nos últimos tempos, pedindo para eu fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as finanças, sobre as contas do Real Madrid, porque tem gente que tem dúvida sobre as contas do Real Madrid. Então, este vídeo de hoje é para falar sobre quanto dinheiro o Real Madrid tem, da onde vem esse dinheiro, qual é o orçamento do clube para a próxima temporada. Vou fazer um vídeo sobre isso. Antes de mais nada, sempre pedir, é claro, para quem quiser e puder, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer, a chegar para mais gente. Também deixa o like no vídeo se vocês gostarem e, claro, os comentários aqui embaixo. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é por que a gente tem acesso à informação financeira do Real Madrid? Porque o Real Madrid é um clube de sócios e toda a questão financeira do clube precisa ser aprovada pelos seus donos, que são os seus sócios. Então o Real Madrid faz uma assembleia de sócios e divulga a informação financeira que os sócios têm acesso e que votam e que autorizam e que dão o aval de ok. E aí a gente também tem acesso a essa informação porque ela acaba sendo pública, porque o Real Madrid é um clube de sócios e, portanto, divulga essa informação aos seus sócios. Não são todos os clubes do futebol europeu que divulgam as suas finanças, até porque alguns têm dono e têm uma gestão privada, assim, né? Se a gente pode falar mais privada, então não precisa divulgar essa informação para todo mundo. Mas no caso, principalmente de Real Madrid e Barcelona, que são os dois grandes clubes de sócios aqui da Espanha, essa informação é pública, por isso a gente tem acesso às finanças, às contas, tanto do Real Madrid como do Barcelona. Meu colega Marcelo Beckler, que tem canal aqui no YouTube, costuma falar bastante sobre as contas do Barcelona, porque nos últimos tempos a gente tem falado muito sobre isso, até pela questão financeira que vive o Barcelona. A gente acaba não falando tanto das contas do Real Madrid, porque o Real Madrid é um clube que tem as suas contas bastante ajustadas, é um clube que deu lucro na última temporada e que não tem tido problemas financeiros nos últimos anos, então não falamos tanto das contas do Real Madrid, mas eu vou trazer para vocês alguns detalhes da questão financeira do Real Madrid, tanto da temporada que passou como o que o clube já prevê para a próxima temporada, porque recentemente, agora no dia 11 de novembro, o Real Madrid fez a assembleia com os sócios compromissários, que são os que acabam votando as questões do clube, e as contas do Real Madrid, o planejamento financeiro do Real Madrid para a temporada que já começou, foi aprovado. Então a gente já tem ideia dos planos do clube e quanto o Real Madrid pretende gerar de receita nessa temporada que já começou. Eu vou trazer aqui os meus papeizinhos, onde eu anotei os números, porque é muita coisa e eu não quero errar, então eu anotei aqui e vou trazer tudo para vocês. Começando pelas contas da temporada 2022-2023, a temporada que já terminou e que o Real Madrid já divulgou de forma oficial como ficaram as contas do clube na temporada passada. O que o Real Madrid já teve de receita gerada, de gastos e de tudo da temporada passada e que serve como base para o orçamento, o planejamento de orçamento que foi apresentado na Assembleia de Sócios e que os sócios já deram ok. Este é o planejamento do Real Madrid, é o que planeja para a temporada passada. Bom, vamos primeiro falar da temporada que passou. Temporada 2022-2023, o Real Madrid teve 843 milhões de receitas geradas. Isso é o dinheiro total que o clube gerou, tá? Tudo que entrou no Real Madrid, tudo que o Real Madrid gerou e ganhou. 843 milhões de euros, que foi 9% a mais do que se tinha estimado pelos sócios na Assembleia da temporada passada. Então, o Real Madrid estimou X e ganhou 9% a mais, gerou 9% a mais, 843 milhões de euros. Separando, desglossando esses 843 milhões de euros, 44% desse valor veio do marketing, ou seja, patrocínios, vendas de objetos com licença do clube, enfim, tudo que o marketing gerou representa 44% desses 843 milhões de euros, mais ou menos uns 371 milhões de euros. 22% vem de direitos de transmissão dos jogos do Real Madrid. São 185 milhões de euros. O que é isso, Tati? Todas as entidades que são responsáveis pelas competições nas quais o Real Madrid patrocina pagam o Real Madrid X valor
para disputar a competição. La Liga, Liga dos Campeões, Copa do Rei, Supercopa quando disputa, Supercopa da UEFA quando acaba disputando, Mundial de Clubes, tudo que é direitos de transmissão são 22% do valor que o Real Madrid arrecadou na última temporada, mais ou menos 185 milhões de euros. 18% da receita do Real Madrid vem de sócios e do que o estádio Santiago Bernabéu gera. Mais ou menos 152 milhões de euros na temporada passada. E guardem esse 18% aí. Guardem esses 152 milhões de euros. Porque é aí onde o Real Madrid pode crescer mais na temporada agora que está em curso já, e nas seguintes também. Aí, por isso eu deixo esse asterisco aqui. E 16% de amistosos e premiações e competições internacionais que o Real Madrid disputa, mais ou menos 135 milhões de euros. Então, da onde vem essa receita de 843 milhões de euros? Dessa divisão que eu fiz aí para vocês, das coisas separadinhas. Um asterisco para a Liga dos Campeões. O Real Madrid na última temporada recebeu mais de 119 milhões de euros da Liga dos Campeões. Isso é, premiações, disputa de jogos, a Champions paga por participar, a Champions paga por jogo que ganha, a Champions paga por empate, passando de classificação. Então o Real Madrid arrecadou quase 120 milhões de euros da Liga dos Campeões. Dos restos das competições, esse valor é de 186 milhões de euros. Então, para vocês verem o peso da Champions para um time como o Real Madrid, que disputou, na sua história, todos os mata-matas de Liga dos Campeões, sempre conseguiu chegar, o quanto é importante chegar longe na Champions para ter mais ingressos, né? Para ter mais receita vinda da competição. Para vocês terem uma ideia também, não separando nessa separação original aí que o Real Madrid divulgou, mas separando por bilheteria, participações em competições e direitos de televisão, dos 843 milhões de euros da receita do Real Madrid, 440 vem disso, de bilheteria, de participações em competições e de direitos de transmissão. Então, a maior parte do valor vem daí. E, claro, tem uma parte bastante grande da parte do marketing, né? Que o Real Madrid é um clube que gera muito marketing em torno da sua marca. Por que eu pedi para vocês ficarem com um asterisco nesse 18%, nesses quase 152 milhões de euros que o Real Madrid gerou na última temporada entre sócios e estádio? Porque é aí que já nessa temporada o clube prevê onde pode ter uma receita maior. Geralmente em marketing, direito de transmissões e participações em competições, o Real Madrid, o orçamento é meio plano, né? Se espera que em algumas temporadas, quando o time vai muito bem, cresça, quando o time não vai tão bem, ela fique estabilizada, porque o valor dos patrocínios e coisas, tem muita coisa já fechada. Mas onde o Real Madrid quer gerar mais receita? No estádio Santiago Bernabéu. Por isso que passou pelas obras da reforma. Tá passando ainda. E é onde o Real Madrid, já nessa temporada 2023-2024, pretende começar a gerar mais receita do que tem gerado nos últimos anos. Por que com o estádio e não com os sócios? Porque a questão dos sócios no Real Madrid, o Real Madrid tem mais de 93 mil sócios. Sócios com carteirinha, abonados, que pagam X euros por ano e que já são os sócios fechados do Real Madrid. O Real Madrid não amplia essa questão de sócios abonados. São esses 93 mil e alguma coisa que são os sócios do Real Madrid. Ah, Tati, mas eu posso ser sócio do Real Madrid? Tu pode ter o carnê madridista, tu pode ter outras modalidades, mas sócio abonado, que é esse sócio com a carteirinha e tal, esse sócio aí costuma passar de pai para filho, e só quando a geração seguinte não quer que libera para os caras que estão na fila serem sócios. Então, realmente é bem difícil ser sócio do Real Madrid, porque é algo que vai passando de geração em geração, né? Então, o sócio abonado não tem muito como tocar ali, não tem muito como gerar mais receita, porque já está limitado o número, a quantidade de sócios. Aonde dá para ampliar a receita é justamente onde o Real Madrid quer começar a ampliar na próxima temporada, que é no estádio Santiago Bernabéu. Dentro do planejamento do Real Madrid em termos de receitas geradas para a próxima temporada, o clube quer duplicar o que gera com o estádio. Começar já a gerar essa maior receita, porque a obra da reforma está terminando. Em 2024 a gente já tem planejamentos de shows que vão acontecer no Bernabéu. Então, desses 152 milhões de euros de sócios e estádios, a parte dos sócios não toca, mas a parte do estádio sim.
e no planejamento do Real Madrid está ultrapassar os 300 milhões de euros dessa parte da receita. Então o Real Madrid quer ganhar mais dinheiro, gerar mais dinheiro com o seu estádio, mesmo que nesse princípio de temporada ainda as obras não estejam totalmente finalizadas, mas o Real Madrid é um dos estádios no mundo já nesse início de temporada que tem maior público, porque ficou durante muito tempo, primeiro com a pandemia e tal, o estádio fechado, sem gerar essa receita de entradas. Na temporada passada e na anterior ainda o estádio não estava com a sua total capacidade, ainda não está com a total capacidade, mas está com mais de 70 mil já. E tem roçado aí, a média tem sido de mais de 69 mil nesse início de temporada. Então, os espectadores estão voltando em grandes quantidades ao Bernabéu e isso tem gerado uma maior bilheteria. Inclusive, parece que no jogo do Napoli na Liga dos Campeões, que vai ser agora a 5ª rodada da fase de grupos da Champions, vai ser a primeira vez que o Real Madrid vai dizer não tem mais entradas, estádio lotado nessa temporada. Então, para vocês terem uma ideia, que está voltando aquela grande afluência de público que a gente tinha anos atrás no Bernabéu, o que gera também mais receita pro clube. Dentro do planejamento da previsão de receitas para a temporada 2023-2024, o Real Madrid ampliou. Desses 843 milhões, saltou para 939 milhões de euros. Isso já prevendo essa maior receita gerada com o estádio já praticamente finalizado na questão das obras. Sobre gastos, que é um ponto importante, porque os maiores gastos dos clubes de futebol são com o seu time principal, em salários com o time principal. O Real Madrid na temporada 2021-2022 estava batendo mais de 70% da receita que gerava, estava indo em salários. Conseguiu diminuir na temporada 22-23, 54% da receita gerada vai para salários e vamos ver como é que vai ficar nessa nova temporada, mas a previsão, a ideia do clube é manter aí nesses 50%, no máximo 60%, que é o aconselhado, né? O que se aconselham os clubes de futebol é que não passe de 70% da receita gerada aos salários, para não ter todo esse peso. Quando falo em salários, obviamente que o grande peso é do time principal. O Real Madrid tem mais ou menos uns 1.000 funcionários hoje no clube, né? Empregados do clube, e 473 são jogadores e técnicos. O time principal, claro, é o mais pesado, mas depois tem todas as outras categorias, enfim, é bastante gente trabalhando. Inclusive, na última assembleia, o presidente Florentino Pérez já falou que vai ter que ampliar o número de funcionários do clube, porque o estádio vai funcionar durante mais tempo. Questão do estádio. Dentro da dívida do Real Madrid, que hoje é de 54 milhões de euros, é uma dívida razoável dentro do futebol, porque é algo que o Real Madrid pode pagar, são dívidas daquelas questões de crédito, enfim, dívidas comuns dentro dos times de futebol, né? Se tem, por exemplo, o Barcelona tem uma dívida de mais de 500 milhões de euros, a do Real Madrid é de 54 nesse momento. É uma dívida que o Real Madrid pode assumir, porque eu já vou falar quanto dinheiro tem o Real Madrid agora, de acordo com as contas. Então é uma dívida que o Real Madrid pode assumir, é uma dívida que o time tem por questões de empréstimo que foi fazendo. Dentro dessa dívida não está contando a dívida do estádio. O estádio Santiago Bernabéu vai custar ao Real Madrid mais de 1 bilhão de euros. São 3 empréstimos, inclusive o último que foi aprovado na última assembleia, 3 empréstimos para a reforma do estádio Santiago Bernabéu, que vai custar mais de 1 bilhão de euros, e é uma reforma que o Real Madrid vai pagar com esses 3 empréstimos, esses 3 financiamentos para a obra da reforma. O Real Madrid vai pagar nos próximos 30, assim que a obra terminar, começa a contar 30 anos para o Real Madrid pagar esse 1 bilhão de euros. Depois que o Real Madrid soltou as contas, né, mostrou as contas para os seus sócios e a gente teve acesso aos dados financeiros do Real Madrid, eu li várias matérias na imprensa aqui da Espanha, Marca, AS, Relevo, que entrevistaram especialistas na área financeira sobre essa questão do empréstimo e da dívida que o Real Madrid tem, portanto, através desses 3 empréstimos para as obras do estádio Santiago Bernabéu, e todos eles dizem que o Real Madrid não vai ter problemas em pagar este empréstimo. Por quê? Porque o estádio Santiago Bernabéu hoje, como é que o Real Madrid consegue gerar dinheiro no Bernabéu? O Real Madrid disputa mais ou menos 50, 55, dependendo da temporada, pode chegar a 60 jogos por temporada. Vamos colocar que são mais ou menos 25 jogos no estádio Santiago Bernabéu, metade deles.
A receita gerada hoje pelo estádio Santiago Bernabéu, ela vem da onde? Do Tour do Real Madrid, né, que acontece quase todos os dias, e dos dias de jogos, que são 25 dias. O que o Real Madrid quer fazer com o Bernabéu? Transformar esses 25 dias de receitas, de match day, de dia de jogo, em 365 dias de dia de jogo. Por isso o estádio tem o gramado retrátil. Por quê? Porque o Real Madrid quer receber praticamente todos os grandes eventos da cidade de Madrid. O Real Madrid quer receber no estádio Santiago Bernabéu. Então, o que vai acontecer? Esse faturamento, que era de 25 dias, digamos assim, do estádio em ativo funcionando, vai passar a ser da probabilidade de acontecer todo dia. Óbvio que não vai ser todo dia, mas amplia muito a possibilidade de receita com o estádio. E aí, com o que o Real Madrid for ganhando do Bernabéu, vai pagando os financiamentos que fez para a obra da reforma. Essa é a ideia. E segundo esses especialistas entrevistados pelos meios de comunicação aqui da Espanha, o Real Madrid não vai ter problemas em pagar estes empréstimos. Então, dentro de tudo que eu falei para vocês, não estão os valores do estádio, estão outras coisas, mas os valores do estádio estão ainda de uma forma separada, porque o Real Madrid não começou a pagar ainda esses financiamentos. Eles vão ser pagos quando a obra estiver finalizada. E aí, o que da questão, que é o que todo mundo quer saber, quanto dinheiro o Real Madrid tem? E aí, quando a gente vai olhar as contas, porque eu dei uma olhada nas contas, também li muitas matérias em relação às contas do Real Madrid, para a gente saber quanto dinheiro o Real Madrid tem que ir na tesouraria operativa, que é uma das entradas que estão lá nas contas gerais do Real Madrid. De acordo com os últimos informes, o Real Madrid tem 128 milhões de euros na sua tesouraria operativa, ou seja, esse dinheiro está na caixa do Real Madrid, 128 milhões de euros. Além disso, o clube tem um crédito pré-aprovado de 265 milhões de euros, que pode utilizar quando achar necessário. Nos últimos anos, o Real Madrid não tem utilizado esse crédito. Sempre que a gente olha as finanças do Real Madrid, ele aparece lá, 265 milhões de crédito pré-aprovado. Isso que quer dizer? Que se o Real Madrid precisar de 250 milhões, ele tem, esse já está pré-aprovado. Ele pode pegar esse dinheiro e utilizar para a compra de um jogador, por exemplo. Então, quanto dinheiro o Real Madrid tem? 128 milhões de euros em tesouraria operativa, ou seja, na caixa, e 265 milhões de crédito pré-aprovado, que seria o dinheiro que o Real Madrid poderia gastar se quiser comprar jogadores na janela de inverno, na janela de verão, enfim, é o dinheiro que o clube tem neste momento. Então, isso tudo que eu fiz para vocês é mais ou menos a foto das finanças do Real Madrid, de tudo que o Real Madrid tem, quanto se espera que gere em receita, quanto tem mais ou menos em gasto e quanto dinheiro o clube teria caso quiser utilizar para aquisição de novos jogadores. Muito provavelmente, se isso acontecer, vai ser na janela da metade de 2024. Então, esse é uma foto geral para o pessoal que está na dúvida de como são as finanças do Real Madrid. Afinal de contas, quanto dinheiro o Real Madrid tem, qual é o orçamento. E é importante deixar claro coisas que o Marcelo Beckler faz muito bem nos vídeos do Barcelona. Real Madrid e Barcelona são clubes de sócios. Quem são os donos? Os sócios do clube. Por isso, todas as contas, elas são públicas, a gente tem acesso, porque os sócios são os que aprovam os orçamentos do ano, o quanto se estima de receita, as obras da reforma, mudar, enfim, várias coisas. Por exemplo, na última Assembleia do Real Madrid, aprovaram que a cidade esportiva do time vai passar a se chamar Cidade Esportiva Florentino Pérez, e o presidente do Real Madrid disse que só vai acontecer quando ele quiser, mas os sócios aprovaram isso, essas decisões. Por exemplo, o presidente de honra do Real Madrid agora é o Pirri, foi aprovado pelos sócios. Todas essas decisões são aprovadas pelos sócios, que são os donos do Real Madrid, o presidente e a sua direção do clube no momento. Eles controlam o clube, porque eles foram eleitos pelos sócios para operar o clube, né, para gerir o clube, para levar o clube, mas as contas do Real Madrid, elas são aprovadas pelos seus sócios, que são os seus donos. O Real Madrid não tem um dono. Então, os clubes que têm dono, muitas vezes a gente não consegue saber de onde vêm as receitas, né, porque são contratos de patrocínio, que na verdade é o dono que acaba injetando dinheiro, então fica aquela dúvida. No caso do Real Madrid e Barcelona, quando eles divulgam que eles têm uma receita de 843 milhões de euros, acho que o Bayern de Munique também entra nessa conta, que é clube de sócios também, inclusive o Arthur Quesada fez um vídeo sobre as contas do Bayern de Munique no canal dele aqui no YouTube. Quando o Real Madrid diz que
gerou 843 milhões de euros, é porque o clube gerou isso, o clube produziu esse dinheiro, que é o que o clube produz, não vem de nenhum lugar, é o que o Real Madrid gera. Quando o Barcelona diz que gerou 900 e não sei quantos milhões de euros, é o que o clube gera. Então, para vocês terem só uma ideia de que são clubes de sócios, as contas são públicas porque são os sócios que aprovam, e quando a gente fala em receita, é o que o clube gerou, é a capacidade que o clube tem de gerar esse dinheiro. Não vem de outro lugar, vem da capacidade do clube de gerar. Por isso, as obras da reforma, tanto do Bernabéu como do Camp Nou, são muito importantes, porque são o local onde Real Madrid e Barcelona e outros clubes que são de sócios e que têm estádios, é o local onde se pode ampliar a geração de receita sem ter que vir de patrocínio, sem ter que vir de qualquer outro lugar, vem do próprio clube. E é por isso que o Real Madrid está gastando tanto na obra da reforma, porque acredita que aonde pode gerar mais receita, portanto, para ter mais dinheiro, para competir no mundo do futebol, onde hoje os jogadores são muito caros e tem muitos clubes que têm um dono com uma realidade financeira capaz de comprar um jogador por X euros, o Real Madrid não tem isso, ele precisa gerar esse dinheiro. E uma forma mais rápida e de melhor geração dessa renda é reformando o estádio e fazendo com que o estádio seja funcional não só 25 dias por ano, nos dias de jogos, mas sim nos 300 dias do ano, que provavelmente o Real Madrid vai conseguir botar o estádio Santiago Bernabéu em funcionamento. Acho que consegui talvez mais ou menos explicar isso. Se ficou alguma dúvida, mandem aqui nos comentários. Se vocês chegaram até aqui e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam por aqui, deixa o like no vídeo, os comentários aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.